Olá pessoal, eu sou o Gabriel Melo. E eu sou o Daniel Melo. Nós somos conhecidos como os Irmãos Melo. A gente trabalha com fotografia de natureza, especialmente aves, há quase 10 anos. E a gente tem feito aí, Brasil afora, alguns cursos e workshops sobre fotografia de aves e tratamento de imagens, que é a área que a gente gostou de se especializar. Gostaria de agradecer ao Thiago Toledo pela iniciativa desse Congresso Nacional de Fotografia de Aves, o CONAFA. A gente achou muito interessante essa ideia dele e gostamos muito de ter recebido esse convite para participar. Então a gente vai tentar contribuir com esse congresso com alguns conhecimentos nossos. Bom, então assim, gente, a ideia desse vídeo aqui não é a gente ensinar passo a passo de tratamento de imagem, né? Até porque a gente sabe que é um universo amplo, que demoraria muito tempo para a gente ensinar, enfim, todas as técnicas, tudo que a gente utiliza. Mas a gente quer aqui hoje, principalmente, fazer com que as pessoas que já tratam imagens não cometam alguns deslizes, né, na hora de tratar a imagem, na hora de finalizar o tratamento, que acabam comprometendo a qualidade final da imagem, né? A gente tem percebido aí na internet pessoas que fotografam muito bem, que têm bons equipamentos, mas que na hora do tratamento ou da edição acabam, vamos dizer assim, perdendo um pouquinho a mão, exagerando um pouco em algumas coisas, ou então cometendo alguns deslizes no sentido de não perceber detalhes na imagem que muitas vezes prejudicam o resultado final, como eu falei. Então a gente vai começar agora num momento aqui no computador, vocês vão poder acompanhar enquanto a gente fala, a tela do computador mostrando em tempo real o que a gente está fazendo e sobre o que a gente está falando. Espero que seja proveitoso aí, que a gente possa contribuir com um pouquinho do nosso conhecimento. Bom pessoal, como a nossa ideia é fazer um vídeo dando algumas dicas para as pessoas não cometerem deslizes, né, para quem já trata a imagem, então a gente pegou algumas fotos aqui de exemplo e vamos mostrar para vocês os problemas mais comuns que a gente observa e que de uma maneira geral tem incomodado a gente. Então primeiro eu vou pegar uma foto aqui, que é a foto de um saí andorinha, que foi feita com uma câmera compacta, com uma Coolpix P900. Então aqui seria a foto já com o tratamento e com esse problema. Então vocês vão ver aqui a foto no tamanho real, né? Esse é o resultado do meu tratamento, já com esse probleminha. Esse saí andorinha ele foi fotografado na Reserva Ecológica de Guapiaçu, na Régua. E quem já está acostumado a tratar a imagem e é um pouco mais atencioso já percebeu qual é o problema aqui. Vocês podem ver que a ave está bem nítida, né? Até um pouquinho exagerado, mas de propósito. A câmera compacta ela não tem, obviamente, o sensor de uma câmera DSLR, então a gente tem que às vezes, né, exagerar um pouquinho para conseguir alguns detalhes. E aí o que acontece? O fundo ficou bem desfocado porque eu utilizei um processo de tratamento para tirar o ruído do fundo. Só que a grande questão é esse probleminha que aconteceu aqui, ó, que muita gente às vezes acaba vacilando nesse sentido. Se vocês repararem, quando eu der o zoom, vocês vão ver que tem uma parte da ave, embaixo da ave, né, desculpa, do fundo, que continua com o fundo original, vamos dizer assim, né, o fundo com ruído. E isso acontece, aqui eu botei numa área exagerada, mas quando é uma área muito pequenininha, é mais comum isso acontecer. Pode ser que a maioria das pessoas não perceba, mas muita gente reconhece esses problemas, né, e já começa a torcer o nariz quando vê uma foto como essa.
Então como é que a gente resolve esse problema na hora do tratamento? É muito simples. Eu vou abrir aqui agora a imagem no meio do tratamento. Eu utilizei o Corel Photo Paint. Na verdade, tanto o Corel Photo Paint quanto o Photoshop, né, que é muito mais utilizado, eles fazem praticamente as mesmas coisas. Então, como a ideia aqui não é ensinar passo a passo nem processo, e sim o que está por trás do processo, vocês vão ver que tanto faz usar um ou outro. As ferramentas são praticamente as mesmas. Bom, então estou abrindo aqui a imagem no Corel Photo Paint, que é um programa, como eu falei, né, muito similar ao Photoshop. E aqui a gente consegue ver claramente onde foi o problema. Na hora das pessoas selecionarem a ave ou o fundo, né, para fazer o tratamento combinando os dois, muitas vezes elas utilizam seleções automáticas, né, como máscara de varinha mágica, que é essa aqui. Então vou fazer uma seleção aqui qualquer, só para a gente visualizar o problema. E na hora de escolher entre a ave e o fundo, elas deixam passar algumas áreas que ficam entre a ave e o galho, né, coisas entre os dedos, às vezes, de uma ave, etc. Ou então até mesmo quando a pessoa faz o procedimento de colar a foto em cima do fundo, né, que foi o caso aqui. Aqui a gente está visualizando as duas camadas. A camada de cima é a ave que está mais nítida e o fundo ele está desfocado. Então as pessoas fazem uma seleção esquecendo de alguns buracos. Qual é o macete aqui então? Né? Uma dica que pode ajudar alguns. Bom, se eu tiro o fundo e visualizo a ave, fica muito fácil eu perceber aonde eu deixei escapar, né? A área que ficou faltando apagar. Mas às vezes, pelo fundo ser esse fundo quadriculado aqui, né, no Photoshop é parecido também, pode acontecer de a ave ter cores parecidas e essas áreas não ficarem muito visíveis, né, quando a gente faz isso. Então um macete aqui é a gente às vezes ajustar o brilho para 0, né, dessa área aqui, que aí a gente vê exatamente o que a gente está esquecendo. Então, por exemplo, aqui ó, eu vou ajustar o brilho e o contraste, então eu vou jogar para 0. Aqui a imagem me mostra claramente se eu esqueci de apagar alguma coisa ou não. Como eu sei que tinha um espaço aqui, fica fácil visualizar esse problema, né? Aqui o antes e depois, para vocês verem. Se eu tivesse, vamos lá, apagado essa área aqui, tivesse esquecido só um pedacinho ali. Então eu vou colocar uma máscara automática aqui, que não é o ideal, né? A gente prefere sempre usar máscaras manuais, mas a gente sabe que muita gente prefere automático até por uma questão de tempo. Então vou apagar essa área. Vocês podem ver que já deu uma melhorada, né, em relação a esse fundo aqui, mas ficou esse detalhinho aqui. Então, para não passar desapercebido, a gente faz aquele macete, ó. Eu vi que tinha um espaço ali que agora eu não consigo mais visualizar. E outras questões aqui que estão acontecendo aqui dentro, né, uns pontinhos aqui que faltaram ser apagados. Então aí a gente volta lá com o zoom, né, e vai usando a borracha, né, num tamanho pequeno para resolver esses probleminhas. Pode parecer uma coisa boba para muitos, mas não é. Esse perfeccionismo, entre aspas, né, é uma coisa importante se a gente quer resultados mais profissionais. Bom, então a foto do Saí Andorinha já foi um exemplo para a gente falar sobre isso. Um outro exemplo aqui, deixa eu fechar essa imagem, é o exemplo do Saíra Beija-Flor, né, que eu fotografei lá no Espírito Santo, né, em Aracruz. Então a imagem tratada, ela ficou desse jeito aqui. Muita gente pode olhar e achar que isso aqui tá bom, mas reparem só algumas coisas. Por exemplo, esse fundo aqui eu dei uma escurecida nele, só que algumas áreas não foram escurecidas, ó. A gente cai no mesmo problema do Saí Andorinha, olha só. Em alguns outros locais aqui também, e entre as patas do bicho, mais uma vez o mesmo problema. Então como é que a gente resolve isso? Usando praticamente os mesmos critérios que foram usados na outra foto, né? Olhar a foto com atenção depois de cortar essas partes aqui. Se a gente quer realmente fazer um tratamento como esse, a gente tem que ser criterioso, ou seja, tem que entrar em cada espacinho desse aqui para apagar, senão não vale a pena fazer o tratamento se for para ficar assim, né? É um negócio que dá trabalho sim, que a gente tem que perder um tempo, mas não tem jeito. E a parte aqui de baixo das patas, pode parecer efeito de brilho dessa área do fundo, mas não é. Se a gente olhar, ó, todo o contorno do fundo está mais escuro, e aqui dentro
ficou mais claro justamente porque eu teria esquecido, né, de selecionar essa parte aqui para apagar e deixar o fundo mais escuro como o restante. Então são coisas simples, aqui a foto original, né, e a foto depois do tratamento. Então obviamente eu jamais publicaria uma foto dessa se não fosse para ficar perfeito. E se vocês repararem, ó, no próprio galho acabou entrando uma parte também do fundo escuro. Por quê? Mais uma vez o problema de usar a máscara automática sem muito critério, né? Então são coisas que a gente tem que prestar atenção, a gente não pode vacilar se quisermos um resultado realmente profissional. Eu sei que parece óbvio isso, né? Parece muito idiota, mas são problemas que a gente tem visto até com certa frequência em fotógrafos que têm um bom equipamento, né? Já tem um tempo fotografando, então não é, vamos dizer assim, falta de conhecimento, nem falta de qualidade técnica da pessoa, né? É simplesmente um deslize na hora do tratamento, né? Uma falta de atenção mesmo. Bom, agora eu vou falar aqui sobre um outro problema muito comum entre os fotógrafos de aves que estão iniciando no tratamento de imagem e às vezes se empolgam um pouquinho com as técnicas, que é a questão de respeitar a natureza do bicho, a natureza da ave, na hora do tratamento. Então, eu tenho uma foto aqui que eu considero, né, uma situação muito boa, onde eu fotografei esse macuquinho, né, no Parque Intervales, né, com a ajuda do guia Renato Paiva, eu consegui uma situação muito boa para fotografar um macuquinho. Mas observem só essa imagem, né? Isso é uma foto, vamos dizer assim, uma foto normal do macuquinho. Quem consegue uma foto do macuquinho do jeito que está aqui? Muito, muito difícil. Né? E não é porque o bicho deu mole para mim que eu conseguiria essa imagem. Aqui foi feito um tratamento onde eu não respeitei a natureza do bicho. Né? Eu fiz um tratamento proposital para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Então o macuquinho é uma ave que vive geralmente em áreas escuras da floresta, né? Em áreas de sombra. Enfim, um ambiente que não é fácil fotografar e raramente se expõe no limpo, como a gente está vendo aqui. Esse fundo aqui desfocado, ele presume o quê? Um fundo onde o primeiro plano, né, que é o objeto principal, que é a ave e o tronco, estivessem muito longe do fundo, né? Então ele estaria bem longe da mata de onde ele geralmente sai para ser fotografado. Isso é uma coisa praticamente impossível de acontecer. Não é que seja, né, uma situação que nunca vai acontecer, mas é bem difícil. Então aqui fica claro que eu fiz um tratamento exagerado nessa questão do fundo. Algumas pessoas podem até achar que ficou bom, né, mas eu acho que eu não respeitei a natureza do bicho. Então, muito cuidado ao fazer esse tipo de tratamento, porque fica, enfim, muito óbvio que foi feita uma substituição de fundo aqui. Então eu vou abrir a foto aqui no Corel Photo Paint, onde eu fiz esse tratamento, para vocês verem o que aconteceu aqui. Bom, essa é a foto onde eu fiz o tratamento, né, de juntar a ave com o fundo. Eu peguei um fundo que era praticamente das mesmas cores do que estava sendo apresentado no fundo original. Então aqui a gente tem a foto original, para vocês verem que esse fundo, embora a ave realmente, né, tivesse facilitado para a foto, o fundo original nada tem a ver com aquele fundo tratado. Isso é um fundo realista, né, para uma imagem de um macuquinho. Aqui seria, né, de fato a natureza do bicho sendo respeitada no tratamento. Enquanto no outro caso, embora as cores tenham sido, né, mais ou menos nos mesmos tons, eu consegui um fundo aqui que ficou muito fictício, né? E aí, mesmo assim, se a pessoa quiser insistir nesse tipo de tratamento, ela pode usar um artifício que ajuda um pouco a minimizar essa questão, que é o seguinte: eu estou abrindo aqui a foto no PhotoPaint, que é onde eu fiz esse tratamento. E aí, o que acontece? O fundo, ele está aqui, né, a camada do fundo, que foi o fundo que eu utilizei para fazer a montagem. Então o que eu faço aqui para minimizar essa situação e deixar o fundo um pouco mais igual com o fundo da foto original? Com essa camada selecionada, eu vou jogar um pouquinho de ruído nesse fundo, tá? Então vou aqui em Noise, eu vou adicionar um ruído, né? Eu vou diminuir um pouco a densidade aqui, né? Uma coisa mais ou menos assim. Então vou dar um OK.
Ah, mas por que você está colocando ruído se justamente o fundo é bom que ele não fique com muito ruído? Bom, entre aspas, né? Se eu tenho uma situação como essa, o fundo ele tem que igualar mais ou menos ao restante da foto para não ficar tão perceptível. Então agora eu vou combinar essas duas camadas, né? Então, combinei. E agora eu vou reduzir o tamanho da imagem. Como a gente faz no Photoshop quando vai exportar uma foto para a web. Então botei 1000 pixels aqui. Então se vocês repararem, ó, o fundo ele ficou com ruído sim, mas agora eu já tenho uma coisa um pouco mais próxima da realidade. Tá? Então assim, isso como eu falei, é uma coisa que eu, por exemplo, né, não faria, eu não colocaria uma foto dessa por não respeitar a natureza do bicho, mas quem quiser insistir nessa situação pode utilizar esse artifício, né? Aí você vê que o ruído do fundo acaba se igualando um pouco ao ruído da ave, ok? Bom, pessoal, eu tenho uma foto do periquito rei aqui que eu tirei lá em Goiás, em Pirenópolis. E qual é o problema dessa foto que dificulta um pouco a edição? A foto ela não ficou com foco cravado, né? Isso pode acontecer por vários motivos. Às vezes a gente coloca uma abertura muito alta, por exemplo, 2.8, 4, e aí se a gente mexer um pouquinho, ela já sai, né, um pouco do foco, e não fica aquele foco preciso. Enfim, nessa foto original a gente dá pra ver que o foco tá legal, mas não tá o melhor possível, né? Esse aqui é o tamanho original da foto. Também o bicho não tava tão perto assim. E aí reparem o seguinte, eu vou mostrar aqui um negócio pra vocês. Se eu ampliar aqui um pouco a imagem, quando acontece esses casos do fundo, né, homogêneo, fundo de céu mais claro que a ave, e a foto não está com foco 100%, a tendência é ficar uma bordinha branca ao redor da ave, ao redor do galho onde ela estiver pousada. Nesse caso aqui, a gente pode ver, né, mesmo que discretamente, essa bordinha branca aparecendo. Então, se a gente editar essa foto dando uma nitidez nela como um todo, o resultado vai ficar mais ou menos assim como eu vou mostrar para vocês. Então olha só. Essa é a foto aqui editada em tamanho real, né? Eu editei ela já no tamanho para internet. E eu dei uma nitidez geral na imagem. E reparem que ela criou esse efeito dessa borda branca bem acentuada, né? Isso é uma coisa que a gente tenta evitar, porque não é muito legal a gente ver uma foto com uma nitidez exagerada, digamos assim, que forma essa aura aqui branca ao redor da ave e do galho onde ela está pousada. Então a gente tem uma maneira fácil de resolver isso, que é fazendo uma nitidez com máscara. Como esse fundo aqui está homogêneo, fica mais fácil criar uma máscara e pegar o fundo por completo. Então eu vou abrir a foto aqui no Photoshop, a foto original. Essa é a foto original que eu abri aqui no Photoshop. E o que eu vou fazer? Vou diminuir aqui o zoom, né? Eu vou pegar uma máscara de varinha mágica. Eu posso mudar a tolerância dela, se ela não estiver pegando o fundo todo, né? Ou se ela pegar coisa demais. Vou botar aqui uma tolerância de 25. E eu dou um clique, ele já pegou, né, todo o fundo que eu queria. Ficou aqui um pedacinho aqui dentro, a gente pode adicionar mais máscara, né? E esse último pedacinho aqui. Agora o que eu vou fazer? Por que eu estou criando essa máscara? Porque eu quero aumentar a nitidez da ave sem deixar aquela bordinha branca. Então eu criei uma máscara positiva, né? Eu estou adicionando aqui uma máscara. E a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o contorno dessa máscara, que acabou de ser criada, e expandir, fazendo com que esse contorno entre um pouquinho na ave e no galho. Então olha só, eu vou botar lá Select, que é a ferramenta de seleção, justamente as máscaras. Eu vou entrar no menu aqui das máscaras e vou botar modificar, expandir. Então eu vou expandir 2 pixels. O que acontece aqui, ó? Vamos aumentar o zoom para vocês verem. Ela já entrou um pouquinho na ave e no galho, né?
mas eu ainda estou selecionando o fundo. O que eu quero editar, na verdade, aumentar a nitidez, é da ave. Então o que eu preciso fazer agora é inverter essa seleção, para essa seleção sair do fundo e entrar aqui na ave. Então eu vou fazer assim, ó, Select, Modify, na verdade aqui, Inverse. Fala de novo. Então vamos lá. Eu coloquei Select, Inverse, para ela poder selecionar a sua ave. E agora sim eu posso aplicar o meu efeito de nitidez. Vou botar lá o Sharpen. Vamos escolher essa opção aqui, é Smart Sharpen ou um Sharp Mask. Vamos colocar um Sharp Mask. Então aqui eu posso dar um preview aqui no meu efeito, né, com a foto 100% do tamanho. Vou aumentar aqui consideravelmente a nitidez, até um nível que também não seja tão exagerado. E o preview a gente pode ver, ó, que mudou bastante coisa, né? Posso até diminuir um pouco. Vamos lá, vamos ver o preview. Então eu gostei desse nível de nitidez. Eu dou um OK. E depois eu posso remover essa seleção, essa máscara. Eu vou botar lá em Select, Deselect. Agora a gente tem uma nitidez na ave, sem fazer com que apareça aquela borda acentuada no fundo, né, no galho aqui nas bordas da ave. Então essa é uma solução simples para a gente não cair naquele problema que a gente mencionou agora há pouco. Então vamos ver a diferença aqui. Vou redimensionar essa foto. Vamos colocar ela aqui com 1100 pixels de largura. Então agora a gente já pode ver que tem uma diferença entre essa foto aqui. Então a gente já pode ver que tem uma diferença entre essa foto aqui e aquela foto inicial que a gente editou só para mostrar o problema. Aqui dá para ver bem, ó, como que essa borda ficou bem acentuada e a gente conseguiu tirar na imagem editada agora de uma maneira correta. Bom pessoal, espero que tenham gostado da nossa explanação aqui. A gente queria aproveitar e fazer um convite para vocês, de vocês conhecerem a nossa página no Facebook, as páginas que a gente tem, né? A primeira é Irmãos Melo, Fotografia e Natureza. Se vocês colocarem lá, vai ser a primeira página que vai aparecer. E ali tem um pouco de umas fotos que a gente coloca de aves e outros animais, paisagens às vezes. E a página está com um resultado bem legal, já está com mais de 1000 curtidas. Eu acho que vocês vão gostar. E também tem a página dos Irmãos Melo, do projeto Aves do Sudeste do Brasil, que é um projeto que a gente tem do nosso guia de campo do Sudeste. E está em andamento esse trabalho, a gente está divulgando algumas coisas lá também sobre esse trabalho. E por último, apresentar para quem não conhece, né, a nossa primeira publicação, né, que foi feita em 2015, que é o Guia de Aves da Serra dos Órgãos e Adjacências, né, onde a gente colocou em prática, né, muita coisa do que a gente sabe sobre o tratamento de imagem. É um guia fotográfico e, enfim, a gente espera que quem ainda não conhece o trabalho possa entrar no nosso site e buscar saber um pouco mais, de repente adquirir o nosso livro, que inclusive já está quase esgotando, né? Felizmente. Então é isso, pessoal. Valeu por terem acompanhado o vídeo e até a próxima. Valeu!